Bem-vindo ao Adoções do Reddit, onde histórias reais de adoção ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de pessoas que vivenciaram a adoção de diferentes perspectivas: pais adotivos, filhos que foram adotados, famílias biológicas que tomaram decisões difíceis e todos os desafios emocionais, legais e sociais desse processo. Histórias de amor incondicional, de busca por identidade, de superação, de dor, de alegria e da realidade crua da adoção no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, gente! Meu nome é Camila, tenho 35 anos, sou professora de ensino fundamental e moro em Curitiba, e eu estou completamente desesperada porque há uma semana atrás eu recebi uma carta de um presídio federal aqui do Paraná. Uma carta de um homem que eu nunca conheci pessoalmente, mas que eu sei quem é, o Diego, que é o pai biológico da minha sobrinha Isabela, a filha da minha irmã Patrícia, que morreu de overdose há 3 anos. E nessa carta ele está dizendo que ele não morreu num acidente de moto. Em 2017, como todo mundo achava, que na verdade ele foi preso por tráfico de drogas e está cumprindo pena há 8 anos. E que ele vai sair da prisão daqui a 6 meses por bom comportamento. E que quando ele sair, ele quer entrar com um pedido de guarda da Isabela. Ele quer a filha dele de volta. E eu estou apavorada, porque a Isabela é minha filha agora. Eu adotei ela oficialmente há 2 anos depois que minha irmã morreu. Eu criei ela desde que ela tinha 8 anos. Ela me chama de mãe. Ela tem uma vida boa comigo, com meu marido e com nossos 2 filhos biológicos. E agora aparece esse homem que a Isabela nem lembra direito, que ela acha que está morto, querendo destruir a nossa família, querendo tirar ela de mim. E eu não sei o que fazer porque ele é o pai biológico. Ele tem direitos. E eu tenho medo de perder minha menina, a filha do meu coração, para um ex-presidiário que ela não conhece. Deixa eu explicar toda essa história desde o começo, porque é muito complicada e tem muitas camadas. A Patrícia era minha irmã mais velha. Ela tinha 4 anos a mais que eu. E a gente sempre foi muito próxima quando éramos crianças. A gente cresceu aqui em Curitiba mesmo, numa família de classe média. Meu pai era contador, minha mãe era dona de casa e a gente tinha uma infância normal, tranquila, sem grandes traumas. Mas quando a Patrícia chegou na adolescência, lá pelos 14, 15 anos, ela começou a mudar. Ela começou a se juntar com uma turma meio pesada, começou a matar a aula, a chegar tarde em casa, a brigar com meus pais. Eu tinha uns 10, 11 anos na época, e eu lembro de ouvir as brigas, de ver minha mãe chorando, meu pai tentando colocar limites e a Patrícia rebelando contra tudo. Quando ela tinha 16 anos, em 2006, ela começou a namorar o Diego. Ele era uns 3 anos mais velho que ela. Devia ter uns 19. E ele era daquele tipo de cara que os pais odeiam. Tatuado, andava de moto, não estudava, não trabalhava, vivia na rua com os amigos. Meus pais proibiram ela de namorar ele, mas isso só fez ela se apegar mais. Ela fugia de casa para encontrar ele, mentia sobre onde estava, e a relação dela com meus pais foi se deteriorando cada vez mais. Eu lembro que eu tinha uns 12 anos e eu via tudo aquilo acontecendo. E eu não entendia porque a Patrícia estava jogando a vida dela fora por causa de um cara. Mas ela estava apaixonada, ou pelo menos era o que ela achava. E ela não escutava ninguém. Quando a Patrícia fez 18 anos, em 2008, ela saiu de casa. Foi morar com o Diego num apartamento minúsculo ali no bairro Cajuru, e meus pais ficaram arrasados. Eles tentaram manter contato, tentaram ajudar. Mas a Patrícia não queria ajuda. Ela queria viver a vida dela do jeito dela. Nos anos seguintes, a gente foi perdendo contato com a Patrícia. Ela aparecia de vez em quando, sempre precisando de dinheiro, sempre com uma desculpa diferente. Meus pais ajudavam porque não conseguiam ver a filha passando necessidade, mas era óbvio que tinha algo errado, que ela estava se metendo em coisa ruim. Em 2014, quando eu tinha 24 anos e a Patrícia tinha 28, ela apareceu na casa dos meus pais grávida. Ela estava com uns 6 meses de barriga, magra demais, com olheiras profundas, os dentes estragados, e era óbvio que ela estava usando drogas. Meus pais ficaram desesperados. Tentaram convencer ela a se internar numa clínica de reabilitação, mas ela recusou. Ela disse que ia parar de usar por causa do bebê, que ela ia se cuidar, mas a gente sabia que era mentira. A Isabela nasceu em dezembro de 2014, prematura, com baixo peso, e teve que ficar internada na UTI neonatal por 3 semanas. A Patrícia mal ia visitar, e quando ia, ela estava claramente sob efeito de alguma coisa. O Diego também não aparecia muito, e quando aparecia, ele e a Patrícia brigavam, discutiam, faziam escândalo no hospital. Quando a Isabela finalmente recebeu alta, a Patrícia levou ela para casa,
pro apartamento onde ela morava com o Diego. Meus pais ofereceram para ela vir morar com eles, para ela ter ajuda para cuidar do bebê, mas ela recusou. Ela disse que ela ia dar conta, que ela e o Diego iam cuidar da filha, mas não deu certo. Nos meses seguintes, meus pais recebiam ligações da vizinhança dizendo que o bebê estava chorando sozinho no apartamento, que a Patrícia e o Diego saíam e deixavam a bebê sozinha, que tinha barulho de briga, de confusão. Meus pais iam lá, tentavam ajudar, mas a Patrícia sempre dizia que estava tudo bem, que eles estavam exagerando. Até que em março de 2015, quando a Isabela tinha 3 meses, o Conselho Tutelar foi acionado. Uma vizinha tinha ligado denunciando que o bebê estava sozinho no apartamento havia horas, chorando, e que ninguém atendia à porta. O Conselho Tutelar arrombou a porta e encontrou a Isabela sozinha, com a fralda suja, desidratada, chorando. A Patrícia e o Diego tinham saído e deixado a bebê sozinha. A Isabela foi levada para o hospital, e o Conselho Tutelar entrou com um processo de destituição do poder familiar. Meus pais entraram com um pedido de guarda, e depois de muita burocracia, muita audiência, muita avaliação, eles conseguiram a guarda provisória da Isabela. A Patrícia e o Diego podiam visitar, mas com supervisão, e eles tinham que fazer tratamento para dependência química se quisessem ter a guarda de volta. A Patrícia até tentou, ela se internou numa clínica, ficou lá uns 2 meses, mas quando saiu, ela voltou a usar. O Diego nem tentou. Ele sumiu, parou de aparecer nas visitas, parou de dar notícias. Até que em agosto de 2017, a gente recebeu a notícia de que o Diego tinha morrido. A informação que chegou pra gente, através de conhecidos da Patrícia, era que ele tinha sofrido um acidente de moto, que tinha batido numa árvore e morrido na hora. A gente não foi no velório. Não teve velório, na verdade. A gente só soube que ele tinha morrido e pronto. A Patrícia ficou arrasada. Entrou numa espiral ainda pior de drogas e autodestruição. Meus pais criaram a Isabela dos 3 meses até os 6 anos de idade. Eles eram idosos já. Meu pai tinha 60 e poucos anos. Minha mãe também. E criar uma criança pequena naquela idade era muito difícil para eles. Mas eles amavam a Isabela. E eles faziam o melhor que podiam. Eu ajudava sempre que podia. Eu já era casada com o Rodrigo, a gente tinha acabado de ter nosso primeiro filho, o Lucas. E eu trabalhava como professora, então meu tempo era limitado. Mas eu ia na casa dos meus pais todo final de semana, levava o Lucas para brincar com a Isabela, ajudava a cuidar, levava ela para passear. A Patrícia continuava na vida dela, usando drogas, aparecendo de vez em quando para visitar a Isabela, mas cada vez mais distante, cada vez mais destruída. Era doloroso ver minha irmã daquele jeito, ver ela se matando aos poucos, e não poder fazer nada. Em janeiro de 2022, a Patrícia morreu. Overdose de cocaína misturada com fentanil. Ela foi encontrada morta num apartamento abandonado ali no centro de Curitiba, sozinha, sem ninguém por perto. Ela tinha 36 anos. A morte da Patrícia foi devastadora para toda a família. Meus pais ficaram arrasados, se culpando, se perguntando o que eles poderiam ter feito diferente. Eu fiquei arrasada também, porque apesar de tudo, ela era minha irmã, e eu amava ela. E eu queria que ela tivesse conseguido se recuperar, ter uma vida boa. A Isabela tinha 7 anos quando a mãe morreu. Ela sabia que a Patrícia era a mãe dela, mas ela não tinha uma relação próxima, porque a Patrícia aparecia pouco, e quando aparecia, ela estava sempre meio ausente, meio estranha. Para Isabela, os avós eram as figuras parentais principais. Eram quem cuidava dela, quem ela amava. Depois da morte da Patrícia, meus pais ficaram com a guarda da Isabela, mas eles estavam exaustos, emocionalmente e fisicamente. Meu pai tinha acabado de se aposentar, minha mãe tinha problemas de saúde, e eles não tinham mais energia para criar uma criança de 7 anos que ainda ia precisar de cuidados por muitos anos. Foi aí que eu e o Rodrigo tomamos a decisão de adotar a Isabela. A gente conversou muito sobre isso porque a gente já tinha o Lucas, que na época tinha 6 anos, e a gente estava grávida do segundo filho, a Sofia. Ia ser muita responsabilidade, 3 crianças pequenas, mas a gente não podia deixar a Isabela sem uma família, sem um lar. A gente entrou com o pedido de adoção em março de 2022, 2 meses depois da morte da Patrícia. O processo foi relativamente rápido porque a Isabela já era da família, já tinha vínculo comigo, e não tinha ninguém disputando a guarda. O pai biológico estava morto, a mãe tinha morrido, os avós não tinham condições. Então eu era a opção natural. Em outubro de 2022, saiu a sentença de adoção. A Isabela passou a ser oficialmente minha filha, com uma nova certidão de nascimento onde constava meu nome e o nome do Rodrigo como pais. A Isabela tinha 8 anos, e ela estava feliz. Ela queria ser adotada. Ela queria me chamar de mãe. A transição foi tranquila. A Isabela já passava muito tempo na nossa casa,
já brincava com o Lucas, já conhecia a rotina. Quando ela veio morar definitivamente com a gente, foi natural. Ela se adaptou bem, começou a me chamar de mãe, chamava o Rodrigo de pai, tratava o Lucas e a Sofia como irmãos. Nesses últimos 3 anos, a Isabela floresceu. Ela estava bem na escola, tinha amigas, fazia balé. Era uma menina feliz, saudável, bem ajustada. A gente conversava sobre a Patrícia de vez em quando. Eu mostrava fotos, contava histórias boas da época em que a Patrícia era criança, antes das drogas. A Isabela sabia que a Patrícia era a mãe biológica, mas ela me via como mãe de verdade. Sobre o Diego, a Isabela sabia muito pouco. Ela sabia que ele era o pai biológico, que ele tinha morrido quando ela era pequena, mas ela não tinha memórias dele, não tinha vínculo. Para ela, o Rodrigo era o pai. E pronto. A gente estava vivendo bem, éramos uma família feliz, até que há uma semana atrás, chegou aquela carta. Uma carta do Complexo Médico Penal de Curitiba, endereçada a mim, remetente. Diego Ferreira da Silva. Quando eu vi o nome, eu fiquei em choque. Diego? O Diego que tinha morrido em 2017? Como ele estava mandando carta de um presídio? Eu abri a carta com as mãos tremendo e li. Na carta, o Diego se apresentava. Dizia que ele era o pai biológico da Isabela e que ele precisava me contar a verdade. Ele disse que ele não tinha morrido em 2017, que na verdade ele tinha sido preso em agosto de 2017 por tráfico de drogas e associação ao crime organizado, e que ele estava cumprindo pena de 12 anos no regime fechado. Ele disse que quando ele foi preso, ele pediu para a família dele espalhar a notícia de que ele tinha morrido num acidente de moto, porque ele não queria que a Patrícia e a filha sofressem sabendo que ele estava preso, e porque ele tinha medo de represália de rivais do tráfico contra a família dele. Ele disse que durante esses 8 anos na prisão ele tinha se regenerado, tinha feito cursos, tinha trabalhado, tinha tido bom comportamento e que ele ia sair em liberdade condicional daqui a 6 meses, em abril de 2026. Ele disse que ele sempre pensou na Isabela, que ele sempre quis ser pai para ela, mas que ele não podia fazer nada estando preso. Ele disse que ele soube através de um primo que a Patrícia tinha morrido e que a Isabela tinha sido adotada por mim. Ele disse que ele ficou arrasado com a morte da Patrícia, mas que ele ficou feliz de saber que a Isabela estava bem, que estava sendo cuidada pela família. Mas aí ele disse que agora que ele ia sair da prisão, ele queria ter a chance de ser pai da Isabela, de conhecer ela, de ter uma relação com ela. Ele disse que ele entendia que eu tinha adotado ela, que eu era a mãe legal, mas que ele era o pai biológico e que ele tinha direitos. Ele disse que quando ele saísse, ele ia entrar com um pedido na justiça para ter convivência com a Isabela. E dependendo de como as coisas fossem, ele ia pedir a guarda compartilhada ou até a guarda total. Gente, quando eu terminei de ler aquela carta, eu entrei em pânico. Eu comecei a tremer, a chorar, a hiperventilar. O Rodrigo chegou em casa e me encontrou desesperada. E eu mostrei a carta para ele. Ele ficou tão chocado quanto eu. A gente não sabia o que fazer. A gente não sabia se aquilo era real, se o Diego realmente estava vivo, se ele realmente ia sair da prisão, se ele realmente tinha algum direito sobre a Isabela. A gente passou a noite inteira sem dormir, pesquisando na internet, tentando entender a situação. No dia seguinte, eu liguei para o meu advogado, o Dr. Henrique, que tinha me ajudado no processo de adoção, e contei tudo. Ele ficou preocupado, pediu para eu mandar uma cópia da carta e disse que ia investigar. 2 dias depois, ele me ligou confirmando. O Diego realmente estava vivo, realmente estava preso no Complexo Médico Penal e realmente ia sair em liberdade condicional em abril de 2026. O Dr. Henrique me explicou que a situação era complicada. Ele disse que a adoção é irrevogável, então o Diego não pode reverter a adoção. Eu continuo sendo a mãe legal da Isabela. Mas ele disse que o Diego, como pai biológico, pode entrar com um pedido de convivência, alegando que ele não teve a chance de exercer a paternidade porque estava preso, e que agora que ele está se regenerando, ele quer ter uma relação com a filha. Ele disse que a justiça geralmente é favorável a permitir que pais biológicos tenham convivência com os filhos, mesmo em casos de adoção, desde que isso seja no melhor interesse da criança. Ele disse que o juiz ia avaliar se o Diego representa algum risco para Isabela, se ele realmente se regenerou, se ele tem condições de ter uma relação saudável com ela. Ele disse que o mais provável era que o Diego conseguisse autorização para visitas supervisionadas e que, dependendo de como essas visitas fossem, ele poderia pedir uma convivência mais ampla. Mas ele disse que era muito improvável que o Diego conseguisse a guarda, porque a Isabela já tem uma família estabelecida, já tem uma vida, e tirar ela disso seria prejudicial para ela. Mas mesmo assim, a possibilidade de ter que compartilhar a Isabela com o Diego, de ter que deixar ela ter contato com um ex-presidiário que ela não conhece, me apavora. Eu tenho medo do que ele pode fazer, do que ele pode falar para ela.
de como isso pode afetar ela. Eu conversei com o Rodrigo, e a gente decidiu que a gente não ia contar nada para Isabela ainda. Não até a gente entender melhor a situação, não até a gente saber o que realmente ia acontecer. A Isabela tem 11 anos agora. Ela está numa fase delicada, pré-adolescência, e a gente não quer jogar essa bomba na vida dela sem necessidade. Mas ao mesmo tempo, eu me sinto mal, escondendo isso dela. Eu aprendi com a história da Patrícia que segredos sempre vêm à tona. E quando eles vêm, eles causam muito dano. Mas eu não sei como contar para uma menina de 11 anos que o pai que ela achava que estava morto, na verdade está vivo, está preso, e quer conhecer ela. Eu marquei uma consulta com a psicóloga da Isabela, a doutora Luciana, que ela já faz terapia desde que veio morar com a gente, para ajudar a processar a morte da Patrícia e a adaptação à nova família. Eu contei a situação para a doutora Luciana, e ela disse que eu preciso contar para Isabela, mas de uma forma cuidadosa, gradual, preparando ela emocionalmente. Ela sugeriu que eu começasse conversando sobre o Diego de forma geral, relembrando que ele era o pai biológico, perguntando se ela lembra dele, se ela tem curiosidade sobre ele, e depois, gradualmente, ir introduzindo a informação de que ele não morreu, que ele estava preso, e que agora ele quer conhecer ela. Eu segui o conselho da doutora Luciana. Há 3 dias atrás, eu sentei com a Isabela, num domingo à tarde, e comecei a conversar. Eu perguntei se ela lembrava do Diego, o pai biológico, e ela disse que não, que ela era muito pequena quando ele morreu. Eu perguntei se ela tinha curiosidade sobre ele, e ela deu de ombros. Disse que não muito, que para ela o Rodrigo era o pai dela. Aquilo me deu um alívio momentâneo, mas eu sabia que eu precisava continuar. Eu respirei fundo e disse: Bela, eu preciso te contar uma coisa importante sobre o Diego. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, curiosos, e eu continuei. O Diego não morreu num acidente de moto como a gente achava. Ele está vivo. A reação dela foi de choque, confusão. Ela perguntou: Como assim ele está vivo? Onde ele está? E eu expliquei, da forma mais suave que eu consegui, que ele tinha sido preso por ter feito coisas erradas, que ele estava cumprindo pena há 8 anos e que ele ia sair da prisão em alguns meses. Ela ficou em silêncio por um tempo, processando, e depois perguntou: E ele quer me ver? Eu disse que sim, que ele tinha mandado uma carta dizendo que queria conhecer ela, que queria ter uma relação com ela. Ela perguntou: E eu tenho que ver ele? E eu disse que não, que ninguém ia obrigar ela a fazer nada que ela não quisesse, mas que provavelmente a justiça ia permitir que ele pedisse para ter visitas, e que a gente ia ter que lidar com isso. A Isabela ficou muito quieta, muito pensativa. Ela disse que ela não sabia o que sentir, que ela não lembrava dele, que ela não sabia se queria conhecer ele. Eu abracei ela, disse que era normal sentir confusão, e que a gente ia passar por isso juntas, que eu ia estar do lado dela sempre. Nos dias seguintes, a Isabela ficou mais quieta, mais introspectiva. Ela fez algumas perguntas sobre o Diego, sobre o que ele tinha feito para ser preso, sobre como era a prisão, sobre se ele era perigoso. Eu respondi com honestidade, mas de forma adequada para a idade dela, dizendo que ele tinha se envolvido com drogas, que ele tinha feito escolhas ruins, mas que ele estava tentando se regenerar. Ela perguntou se ele conhecia a Patrícia, e eu disse que sim, que eles tinham namorado, que eles eram os pais biológicos dela. Ela ficou triste. Disse que era estranho pensar que os pais biológicos dela eram pessoas tão complicadas, tão problemáticas. Eu disse que sim, que era complicado, mas que isso não definia quem ela era, que ela era uma menina incrível, inteligente, amorosa, e que ela tinha uma família que amava ela muito. Ontem, chegou outra carta do Diego. Dessa vez ele estava pedindo para eu levar a Isabela para visitar ele na prisão, antes dele sair, para eles poderem se conhecer num ambiente controlado, supervisionado. Ele disse que ele entendia que era muito pedir, mas que ele queria muito conhecer a filha, ver como ela estava, conversar com ela. Eu mostrei a carta para o Dr. Henrique, e ele disse que eu não sou obrigada a levar a Isabela para visitar ele, que isso é uma decisão minha e dela. Mas ele também disse que se eu recusar, o Diego pode usar isso contra mim na justiça. Pode alegar que eu estou alienando a filha dele, impedindo o contato. Eu estou completamente dividida. Por um lado, eu não quero levar a Isabela num presídio, não quero expor ela àquele ambiente, àquela realidade. Mas por outro lado, eu tenho medo de que se eu não deixar, isso seja usado contra mim, e eu acabe perdendo a guarda ou sendo forçada a permitir visitas sem supervisão quando ele sair. Eu conversei com a Isabela, perguntei o que ela achava, se ela queria conhecer o Diego. Ela ficou em silêncio por um tempo, e depois disse: Eu não sei, mãe. Eu tenho medo. Mas eu também tenho curiosidade. Eu quero saber como ele é, porque ele fez as coisas que ele fez. Se ele se importa comigo de verdade.
Ouvir aquilo me partiu o coração, porque eu vi que a Isabela, apesar do medo, tinha curiosidade, tinha vontade de conhecer o pai biológico. E eu não podia negar isso a ela, mesmo que eu quisesse proteger ela, mesmo que eu tivesse medo. Eu conversei com o Rodrigo, e a gente decidiu que a gente ia permitir uma visita, mas com condições. A gente ia junto, eu e o Rodrigo. A gente ia estar presente o tempo todo. E se a Isabela se sentisse desconfortável a qualquer momento, a gente ia embora. Eu respondi a carta do Diego, dizendo que a gente ia visitar ele, mas estabelecendo as condições. Ele respondeu rapidamente, agradecendo, dizendo que ele ia respeitar todas as condições, que ele só queria conhecer a filha. A visita está marcada para daqui a 3 dias, no sábado. Eu estou apavorada, ansiosa, com medo do que pode acontecer, de como a Isabela vai reagir, de como o Diego vai ser. Eu conversei com a doutora Luciana, e ela me deu algumas orientações de como preparar a Isabela para a visita, de como lidar com as emoções que podem surgir. Ela disse que é importante eu deixar claro para a Isabela que ela não precisa sentir nada específico, que ela pode sentir curiosidade, medo, raiva, indiferença, qualquer coisa, e que tudo é válido. Ela também me orientou a não falar mal do Diego na frente da Isabela, mesmo que eu tenha raiva dele, mesmo que eu ache que ele não merece conhecer ela. Ela disse que a Isabela precisa formar a própria opinião sobre ele, e que se eu ficar falando mal, isso pode confundir ela, fazer ela se sentir dividida. Eu estou tentando seguir as orientações, mas é muito difícil. É muito difícil não sentir raiva do Diego, não sentir que ele está invadindo a nossa família, ameaçando a nossa paz. A Isabela é minha filha. Eu criei ela. Eu amo ela. E agora aparece esse homem querendo ter um lugar na vida dela, querendo ser pai, sendo que ele nunca esteve presente, nunca cuidou dela. Eu sei que ele estava preso, que ele não tinha como estar presente, mas ele escolheu o caminho que levou ele para a prisão. Ele escolheu se envolver com drogas, com crime, e essas escolhas tiveram consequência. E agora ele quer que a gente esqueça tudo isso, que a gente dê uma chance para ele, e eu não sei se eu consigo fazer isso. Mas eu também sei que isso não é sobre mim, é sobre a Isabela. E se ela quer conhecer o pai biológico, se ela tem curiosidade, eu preciso respeitar isso, eu preciso apoiar ela, mesmo que seja difícil para mim. Meus pais estão arrasados com tudo isso. Minha mãe está com medo de que o Diego tire a Isabela de mim. Meu pai está com raiva, dizendo que o Diego não tem o direito de aparecer agora depois de tudo. Eles ofereceram para ir junto na visita, mas eu achei melhor não. Achei que ia ser muita gente, ia deixar a situação mais tensa. Meus amigos estão me apoiando, mas muitos deles acham que eu não deveria permitir a visita, que eu deveria proteger a Isabela desse homem. Mas eu não sei se esconder ela dele é proteger, ou se é só adiar o inevitável. O Lucas e a Sofia, meus filhos biológicos, não sabem de nada ainda. Eles são muito novos. O Lucas tem 10 anos e a Sofia tem 3, e eu não quero preocupar eles com isso. Mas eu sei que em algum momento eu vou ter que explicar, principalmente pro Lucas, que é mais velho, e percebe quando tem algo errado. Eu estou tendo crises de ansiedade. Não estou dormindo direito. Não estou conseguindo me concentrar no trabalho. Eu fico imaginando cenários horríveis. Imaginando o Diego convencendo a Isabela de que ele é a vítima, de que eu roubei ela dele. Imaginando ela querendo ir morar com ele quando ele sair da prisão. Eu sei que isso é improvável, que a Isabela me ama, que ela tem uma vida boa aqui, mas o medo é irracional. Ele não obedece lógica. Eu tenho medo de perder minha filha, a menina que eu criei, que eu amo como se tivesse saído de mim. O doutor. Henrique está preparando a defesa, caso o Diego realmente entre com um pedido de guarda ou convivência quando sair. Ele está reunindo provas de que a Isabela está bem comigo, laudos da escola mostrando que ela está bem academicamente, laudos da psicóloga mostrando que ela está bem emocionalmente, fotos da nossa família, depoimentos de pessoas próximas. Ele disse que o fato do Diego ser ex-presidiário, ter sido condenado por tráfico, pesa contra ele, mas não é determinante. Ele disse que se o Diego conseguir provar que se regenerou, que tem emprego, moradia, condições de cuidar da filha, e se a Isabela demonstrar vontade de ter contato com ele, a justiça provavelmente vai permitir algum tipo de convivência. Ele me aconselhou a não impedir o contato, a não falar mal do Diego, a mostrar para a justiça que eu estou agindo no melhor interesse da Isabela, que eu estou permitindo que ela conheça o pai biológico, mas sempre priorizando o bem-estar dela. Eu estou tentando fazer isso, mas é a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. É mais difícil do que perder minha irmã, mais difícil do que ver ela se destruindo com drogas, porque agora está em jogo a minha filha, a pessoa mais importante da minha vida. Eu não sei como vai ser essa visita no sábado. Eu não sei como o Diego vai ser.
Se ele vai ser agressivo, manipulador, ou se ele realmente mudou, se ele realmente quer o melhor para Isabela. Eu não sei como a Isabela vai reagir, se ela vai gostar dele, se vai ter medo, se vai sentir alguma conexão. Eu só sei que eu vou estar lá, do lado dela, protegendo ela, apoiando ela, não importa o que aconteça, porque eu sou a mãe dela. E é isso que mães fazem. A gente protege, a gente apoia, a gente ama incondicionalmente. E se o Diego realmente mudou, se ele realmente quer ser um pai presente e responsável, então eu vou ter que encontrar um jeito de fazer isso funcionar. Um jeito dele ter um lugar na vida da Isabela sem destruir a família que a gente construiu. Mas se ele está mentindo, se ele está manipulando, se ele representa algum risco para minha filha, então eu vou lutar com todas as minhas forças para proteger ela, para manter ele longe. Eu só quero o melhor para Isabela. Eu só quero que ela seja feliz, que ela se sinta amada, que ela tenha uma vida boa. E eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir isso. Não importa quantos fantasmas do passado apareçam tentando destruir o que a gente construiu. Se você está lendo isso e está passando por algo parecido, saiba que você não está sozinha. Adoção é complicada, principalmente quando envolve família biológica, traumas, histórias difíceis. Mas o amor é real, o vínculo é real, e ninguém pode tirar isso de você. Continue lutando pela sua filha, continue amando, continue sendo presente, prepare-se juridicamente, emocionalmente, mas não deixe o medo paralisar você. Enfrente a situação com coragem, com honestidade, sempre priorizando o bem-estar da criança. E lembre-se, você é a mãe que criou, que cuidou, que esteve presente. Isso tem um peso enorme, e nenhum juiz, nenhum pai biológico pode apagar isso. Confie no amor que você construiu, confie no vínculo que você tem com sua filha, e siga em frente, um dia de cada vez. Eu vou atualizar vocês depois da visita, contar como foi, como a Isabela reagiu, o que o Diego disse. Por enquanto, eu só peço que vocês mandem energias positivas, rezem, torçam, façam o que vocês acreditam, para que tudo dê certo, para que a Isabela saia disso bem e para que a nossa família continue intacta.